A neve tinha parado caindo 1 hora atrás, deixando a estrada da floresta silenciosa, exceto pelo vento. Rosalind Graymont jazia em um amontoamento ao lado do caminho. Seu vestido de viagem creme encharcado por completo, seu braço esquerdo dobrado em um ângulo que prometia dor se ela tentasse movê-lo. Sangue tinha secado ao longo de sua têmpora, onde sua cabeça bateu uma rocha quando Caspian a empurrou da carruagem. Ela lembrou seu rosto naqueles momentos finais. Não raivoso, não cruel, apenas prático, como ele estava descartando algo quebrado. Você sabe demais, Rosalind, ele tinha dito, sua voz firme sobre o som da tempestade. Eu te dei uma escolha. Mantenha-se calada. Case comigo. Jogue seu papel. Mas você tinha que ser justa. Você tinha que ameaçar expor tudo. Ela tinha encontrado os livros-razão 3 dias atrás, escondidos no estudo de seu pai, durante o que era suposto ser uma visita agradável à propriedade rural de Haltworth. Números que não combinavam, investimentos que não existiam, dezenas de famílias, viúvas, órfãos, lordes idosos que confiavam no Lord Haltworth com o seu dinheiro, todos eles sendo sistematicamente roubados. Quando ela tinha confrontado Caspian, exigindo que ele fizesse certo antes que ela se casasse com ele tinha sorrido. Aquele mesmo sorriso charmoso que ele tinha usado quando ele propôs. Você é muito nobre, ele tinha dito, e muito tola. Na manhã seguinte, ele tinha sugerido um passeio romântico de carruagem pela floresta para limpar o ar antes do casamento. Ela tinha acreditado nele porque ela tinha querido acreditar nele. Tola. Agora ela jazia na neve, observando sua respiração formar pequenas nuvens que se dissipavam em nada. O frio tinha parado de doer 20 minutos atrás. Ela sabia o que aquilo significava. Seu corpo estava desistindo. Ninguém a encontraria. Esta estrada era mal usada no inverno. Caspian tinha planejado isso perfeitamente. Quando ela não retornasse, ele expressaria preocupação, organizaria uma equipe de busca na direção errada e eventualmente declararia isso um acidente trágico. Ela insistiu em caminhar à frente quando a roda da carruagem emperrou. Ele diria, eu a perdi de vista na tempestade. Sua família lamentaria. O casamento seria cancelado. Caspian esperaria um período respeitável, então se casaria com outra pessoa. Alguém que não fazia perguntas e as famílias que ele estava roubando nunca saberiam. Rosalind fechou os olhos. Ela tinha tentado fazer a coisa certa. Tinha-a matado. O som de batidas de cascos fez seus olhos se abrirem rapidamente. Um único cavaleiro movendo-se rápido pela floresta. Provavelmente alguém tentando chegar em casa antes do anoitecer. Ela tentou chamar, mas sua voz era mal um sussurro. Sua garganta estava muito fria. O cavaleiro se aproximou. Por favor, ela pensou. Por favor, me veja. O cavalo desacelerou, parou. Rosalind forçou sua cabeça a virar, dor disparando por seu pescoço. Através da visão embaçada, ela viu um homem desmontar, alto e escuro contra a paisagem branca. Ele moveu-se com rápida eficiência, ajoelhando-se ao lado dela. Cristo, ele murmurou. Mãos fortes tocaram seu rosto, seu pescoço, verificando por ferimentos. Suas luvas eram de couro caras. Seu casaco era de lã preta, feito sob medida. Um cavalheiro, então, ou um lorde. Você pode me ouvir? Sua voz era profunda, controlada. Você pode falar frio? Ela conseguiu. Eu sei. Fique parada. Ele removeu seu casaco e o envolveu nela. Então a levantou com surpreendente gentileza. Ela ofegou enquanto a dor irrompeu por seu braço. Seu braço está quebrado, ele disse, carregando-a em direção ao seu cavalo. Possivelmente costelas também. Há quanto tempo você está aqui? Não sei. Ele a posicionou cuidadosamente na sela. Então montou atrás dela, um braço segurando-a segura contra seu peito. A pousada mais próxima é 15 quilômetros. Você pode ficar consciente por tanto tempo? Eu tentarei. Tente mais.
Eu não te encontrei apenas para te ver morrer. A viagem borrou-se em fragmentos. O calor de seu corpo atrás dela. O ritmo constante do cavalo. Sua voz ocasionalmente fazendo perguntas para mantê-la acordada. Qual é seu nome? Quem te fez isso? Fique comigo. Ela deve ter perdido a consciência apesar de seus esforços, porque a próxima coisa que ela soube, ela estava sendo carregada para o calor e luz. Vozes a cercavam, o grito de alarme de uma mulher, os comandos firmes do homem. Chame um médico. Cobertores de água quente. Agora Rosalind foi deitada em algo macio. Uma cama. Mãos removeram suas roupas molhadas. Substituíram-nas por linho seco. O médico veio. Seu toque impessoal enquanto ele arrumava seu braço, enfaixava suas costelas, costurava a ferida em sua têmpora. Através de tudo isso, ela ouviu a voz do homem ao fundo falando com o estalajadeiro. Ela precisará do quarto por pelo menos uma semana. Envie a conta para a mansão Ravenfield e não mande notícias para ninguém sem minha permissão. Isso está claro. Mansão Ravenfield. Mesmo através da névoa de dor e exaustão, Rosalind reconheceu o nome Dorian Vale, Duque de Ravenfield, o homem mais poderoso nos territórios do norte, o homem que Lord Holtworth chamava de inimigo em todo jantar de família. Ela tinha sido encontrada pelo maior rival de Caspian. Rosalind não sabia se aquilo a fazia sortuda ou amaldiçoada. Ela acordou para a luz da lareira e silêncio. O quarto era pequeno, mas limpo. A cama macia sob suas costas. Seu braço esquerdo estava imobilizado e enfaixado. Sua cabeça palpitava, mas ela estava quente e viva. Você está acordada. Rosalind virou sua cabeça cuidadosamente em direção à voz. O Duque sentou-se em uma cadeira ao lado da janela, observando-a com olhos cinzentos pálidos que pareciam ver demais. Na luz da lareira, suas feições eram afiadas. Mandíbula forte, nariz reto, cabelo escuro tocado com prata nas têmporas, apesar de parecer não mais velho que seus primeiros 30 anos. Ele não usava casaco agora, apenas uma camisa branca e colete escuro, mangas arregaçadas até os cotovelos. Ele parecia um homem que tinha coisas melhores para fazer do que sentar de vigília sobre uma estranha. Quanto tempo? Ela perguntou, sua voz rouca. 2 dias. O médico diz que você é afortunada. Mais uma hora no frio e estaríamos tendo uma conversa diferente. Obrigada. As palavras pareciam inadequadas. Você salvou minha vida. Sim. Ele se levantou, caminhando para a pequena mesa ao lado de sua cama, onde um jarro de água esperava. Ele serviu um copo e a ajudou a sentar-se o suficiente para beber. Agora você vai me dizer por que eu tive que... Rosalind bebeu lentamente, ganhando tempo. Eu não entendo. Você foi deixada no meio de uma estrada florestal durante uma tempestade de neve. Seus ferimentos sugerem que você caiu de uma carruagem em movimento. Alguém te queria morta, ou pelo menos longe. Ele colocou o copo, seu olhar nunca deixando o rosto dela. Quem? Ela podia mentir. Ela devia mentir. Mas qual era o ponto? Lord Caspian Holtworth, ela disse calmamente. Algo piscou nos olhos do Duque. Reconhecimento. Interesse. Você é a noiva Holtworth, ele disse. Não era uma pergunta. Eu era suposto que agora sou nada. Por que seu noivo tentaria te matar? Rosalind olhou para o fogo. Porque eu encontrei prova que sua família tem estado desviando de seus investidores por anos, viúvas, pensões, fundos fiduciários, tudo. Quando eu disse a ele que não podia me casar com ele a menos que ele fizesse certo, ele decidiu que eu era um problema que precisava desaparecer. E você acreditou que ele te levaria para um passeio romântico de carruagem depois daquela conversa. Eu queria acreditar que as pessoas podiam mudar. Ela encontrou os olhos dele. Claramente eu estava errada. O Duque a estudou por um longo momento. Então, inesperadamente, ele sorriu. Era uma coisa pequena, fria. Você ameaçou expor os Holtworths. Sim, você tem prova. Eu vi os livros razão.
Eu posso identificar quais investimentos são fraudulentos. Eu sei nomes, datas, quantias. Ela pausou. Mas eu não tenho documentação. Caspian tem isso, mas você lembra o suficiente para destruí-los. Se alguém acreditaria em mim? Rosalind riu amargamente. Quem acreditaria? Eu sou uma noiva desgraçada sem conexões familiares e sem credibilidade. Caspian dirá que estou mentindo por despeito. O duque caminhou de volta para sua cadeira, acomodando-se nela com a graça de um predador. E se alguém com credibilidade apoiasse suas afirmações? Como quem? Como eu? O coração de Rosalind bateu mais rápido. Por que você faria isso? Porque eu tenho tentado destruir os Haltworths por 20 anos. Eles bloquearam toda a reforma que eu propus, minaram toda a aliança que eu construí, e pessoalmente me custaram mais do que você pode imaginar. Sua voz era quieta, controlada e totalmente certa. Você tem informação que eu preciso, e você precisa de proteção que eles não podem penetrar. O que você está sugerindo? Dorian Vale se inclinou para a frente, seus cotovelos em seus joelhos. Case-se comigo em vez disso. O quarto pareceu inclinar-se. Você não pode estar falando sério. Eu estou sempre sério sobre estratégia. Você se casa comigo, você se torna uma duquesa intocável. Sob minha proteção, Caspian não pode te alcançar. Você me ajuda a construir um caso contra a família dele. Testemunho, detalhes, tudo o que você lembra. Nós os destruímos juntos. Isso é insano. Isso é prático. Ele se levantou. Você não tem família que possa te abrigar. Se você tentar ir para casa, Caspian encontrará um jeito de terminar o que ele começou. Se você tentar desaparecer, você passará sua vida olhando por cima do ombro. Mas como minha esposa, você está além do alcance dele. Rosalind tentou sentar-se totalmente, ofegando enquanto a dor disparava por suas costelas. Você nem me conhece. Eu sei o suficiente. Você escolheu a consciência sobre a segurança. Você ameaçou uma família poderosa porque era certo. Você sobreviveu a ser deixada para morrer. Ele caminhou até a janela, olhando para a paisagem coberta de neve. Eu passei anos jogando política com essas pessoas. Você agiu. Eu respeito isso. Mas você não me ama. Não. E você não me ama. Isso não é sobre romance, senhorita Greymon. É sobre sobrevivência e estratégia. Ele olhou de volta para ela. Eu terei papéis redigidos. Você terá seus próprios quartos na mansão Ravenfield. Manteremos vidas separadas. Em público, faremos o papel de um casamento respeitável. Em particular, trabalharemos para desmantelar os Haltworths peça por peça. E se eu recusar, então eu pagarei por sua recuperação aqui e te deixarei ao seu destino. Mas saiba disso. Caspian acredita que você está morta. No momento em que você aparecer em qualquer lugar, isso muda. Ele virá por você, e da próxima vez eu não estarei lá para te encontrar. O fogo crepitou no silêncio. Rosalind pensou no rosto de Caspian, enquanto ele a empurrava da carruagem. O frio, a certeza de que ela morreria sozinha. Ela pensou nas famílias sendo roubadas, nas viúvas perdendo tudo, nas crianças que não herdariam nada por causa da ganância dos Haltworth. E ela pensou no homem parado à janela oferecendo a ela um acordo com o diabo embrulhado em proteção. Se eu fizer isso, ela disse lentamente, eu quero sua palavra de que você buscará justiça para as famílias que eles prejudicaram. Não apenas vingança, justiça. Dorian virou-se para encará-la totalmente. Você está negociando termos enquanto deitada em uma cama de doente com ossos quebrados. Esses são meus termos. Algo que poderia ter sido respeito cruzou seu rosto. Concordado. Justiça, não apenas vingança. Mais alguma coisa? Eu quero saber o que você ganha com isso além da vitória política. Ele ficou quieto por um momento. Então os Haltworths mataram alguém de quem eu me importava 5 anos atrás. Eles fizeram parecer um acidente. Eu nunca fui capaz de provar isso. Sua voz permaneceu firme, mas seus olhos eram gelo. Então sim, senhorita Greymont. Eu quero vingança.
mas eu me contentarei com justiça se for isso que é preciso para destruí-los. Rosalind entendeu vingança. Ela entendeu querer que alguém pagasse por sua crueldade. Mais uma condição, ela disse. Se em algum momento eu me tornar um encargo para você, se este arranjo te colocar em perigo, você me deixa ir. Sem discussão. Isso não vai acontecer. Prometa-me de qualquer forma. Dorian cruzou o quarto, parando ao lado de sua cama. Ele estendeu sua mão. Eu prometo. Temos um acordo? Ela olhou para sua mão, forte, marcada com cicatrizes nos nós dos dedos, pertencendo a um homem que acabara de oferecer para fazê-la uma duquesa para que eles pudessem destruir seus inimigos comuns. Ela tinha sido deixada no frio para morrer. Agora, a ela estava sendo oferecida uma chance de revidar. Rosalind pegou sua mão. Temos um acordo. Sua pegada era firme, quente. Então descanse, senhorita Greymont. Quando você estiver bem o suficiente para viajar, eu te levarei para Ravenfield. Temos trabalho a fazer. Ele soltou a mão dela e moveu-se em direção à porta. Sua graça, ela o chamou. Ele parou, olhando para trás. Por que você estava naquela estrada no meio de uma tempestade? Por um momento sua expressão mudou, algo quase vulnerável sob a superfície controlada. Eu estava voltando das minhas propriedades do norte. Aquela estrada é a rota mais rápida. Mesmo no inverno, ele abriu a porta. Eu não acredito em destino, senhorita Greymont, mas eu estou grato por ter escolhido velocidade sobre conforto naquele dia. Então ele se foi, deixando Rosalind sozinha com o fogo e o peso da escolha que ela acabara de fazer. Ela tinha sido abandonada no frio por um homem que a via como um problema. Agora ela tinha se ligado a um homem que a via como uma arma. Rosalind fechou os olhos e esperou ter escolhido o menor perigo. 4 dias depois, Rosalind sentou em uma carruagem adornada com o brasão Ravenfield, observando a paisagem passar, enquanto suas costelas doíam a cada solavanco na estrada. O médico tinha protestado a viagem, mas o duque tinha simplesmente pago a ele o dobro e ordenado a carruagem preparada com almofadas extras. Quanto mais você ficar naquela pousada, mais perguntas as pessoas fazem, Dorian tinha dito naquela manhã. Ravenfield é isolada, mais segura e temos médicos melhores. Agora ela estava viajando para uma mansão que ela nunca tinha visto, para se casar com um homem que ela mal conhecia, para se tornar parte de um esquema que ela não entendia totalmente. Dorian cavalgava ao lado da carruagem, verificando-a periodicamente. Ele era um guardião cuidadoso. Ela tinha aprendido. Impessoal, mas minucioso. Ele se certificava de que ela comesse, que seus ferimentos fossem cuidados, que ela tivesse tudo o que precisava. Mas ele nunca a tocou além da necessidade, nunca perguntou sobre sua vida antes, nunca revelou nada de si mesmo. Era como ser cuidada por um fantasma muito eficiente. Enquanto o sol começava a se pôr, eles crestearam uma colina, e a mansão Ravenfield apareceu à vista. Rosalind tinha esperado algo grandioso. Ela não tinha esperado uma fortaleza. Paredes de pedra cinza ergueram-se 4 andares, encimadas com ameias como um castelo. Janelas estreitas olhavam para jardins bem cuidados que se estendiam por milhas. O edifício principal era flanqueado por 2 alas, criando um formato de U ao redor de um pátio central. Tudo sobre ele falava de poder, idade e controle absoluto. É lindo, ela disse quando Dorian apareceu na janela da carruagem. É defensável. Ele corrigiu. Minha família construiu-o durante a Guerra Civil. Nós o mantemos desde então. Ele abriu a porta da carruagem. Você pode andar? Eu posso tentar. Ele a ajudou a descer cuidadosamente, suas mãos firmes em sua cintura. No momento em que seus pés tocaram o chão, as portas principais da mansão se abriram e a equipe começou a sair em massa. Rosalind congelou. Eu pensei que você disse que isso seria privado. O casamento será, mas a equipe precisa conhecer sua nova duquesa. Ele ofereceu seu braço. Lembre-se, você não é uma vítima aqui.
Você é a mulher que sobreviveu ao que deveria tê-la matado. Fique como tal. Ela pegou seu braço usando cada lição que sua mãe tinha ensinado sobre postura e porte. Suas costelas gritaram em protesto, mas ela manteve sua coluna reta. A equipe se reuniu em duas filas, pelo menos 30 pessoas, desde o mordomo antigo até a mais jovem copeira. À frente estava uma mulher com cabelo cinza-aço e uma coluna para igualar. Sua Graça, a mulher disse com uma reverência precisa. Bem-vinda de volta, senhora Langley. Dorian assentiu. Esta é a senhorita Rosalind Greymon. Ela será a duquesa de Ravenfield dentro de uma semana. Ela está se recuperando de um acidente e requer cuidados. Cuide disso. Os olhos afiados da senhora Langley captaram o braço imobilizado de Rosalind, as contusões desvanecendo em sua têmpora, a maneira cuidadosa como ela se portava. Algo como aprovação piscou em seu rosto. Claro, Sua Graça. Bem-vinda a Ravenfield, senhorita Greymont. Estamos honrados em servi-la. Obrigada, senhora Langley, Rosalind disse, mantendo sua voz firme apesar da dor. Eu espero aprender com todos vocês. Foi uma resposta simples, mas a expressão da senhora Langley suavizou-se ligeiramente. Seus quartos foram preparados na ala leste. Se precisar de algo, estou à sua disposição. Dorian soltou o braço de Rosalind. A senhora Langley a mostrará seus aposentos. Descanse esta noite. Amanhã discutiremos os arranjos. Risada. Ele se afastou antes que ela pudesse responder, desaparecendo na mansão como se ele já tivesse esquecido que ela existia. A senhora Langley pigarreou. Por aqui, senhorita. O interior da mansão combinava com seu exterior. Tudo pedra e madeira escura, com tapeçarias retratando cenas de batalha e retratos de ancestrais de rosto austero. A senhora Langley conduziu Rosalind por corredores que pareciam ir para sempre, subindo uma grande escadaria, e finalmente para a ala leste. O duque fica na ala oeste, a senhora Langley explicou. Você o encontrará na biblioteca a maioria das noites ou em seu estudo durante o dia. Ele valoriza a privacidade. E o que ele valoriza em uma duquesa? Rosalind perguntou. A senhora Langley fez uma pausa, sua mão na maçaneta de uma porta. Honestamente, eu não sei. Nós nunca tivemos uma antes. Ela abriu a porta. Estes são seus quartos. Eu espero que eles sirvam. A suíte era maior que toda a casa de infância de Rosalind. Uma sala de estar com lareira, um quarto com uma cama de 4 postes, um camarim com guarda-roupas vazios e um banheiro privativo com uma banheira de cobre. É o avassalador, Rosalind admitiu. Você se adaptará, a maioria o faz. A senhora Langley moveu-se para a lareira, atiçando-a à vida. O duque encomendou uma costureira para vir amanhã. Você precisará de vestidos apropriados. Ele também arranjou tutores, etiqueta, dança, gestão doméstica. Você tem 6 semanas antes de sua primeira aparição pública. 6 semanas para se tornar uma duquesa. 6 semanas para parecer uma. Ser uma leva mais tempo, a senhora Langley se endireitou. Mas se me permite falar francamente, senhorita, o duque não toma decisões descuidadas. Se ele a trouxe aqui, ele acredita que você pode fazer isso. Não o prove errada, depois que a senhora Langley saiu. Rosalind afundou-se na beira da cama, finalmente permitindo-se sentir o peso total da exaustão. Seu braço palpitava, suas costelas doíam, sua cabeça martelava. Mas ela estava viva, e ela tinha feito um acordo que ou a salvaria ou a destruiria. Pela janela, ela podia ver a floresta ao longe, árvores escuras contra um céu escurecendo. Em algum lugar lá fora estava a estrada onde ela quase morrera. O local onde Caspian a tinha deixado. Ele pensou que ela estava morta. Bom, deixe-o pensar isso enquanto ela aprendia a se tornar algo que ele não podia tocar. Uma batida na porta a assustou. Entre. Uma jovem criada entrou carregando uma bandeja. A senhora Langley mandou o jantar, senhorita, e o duque me pediu para te dar isso.
Ela entregou a Rosalind um pequeno livro encadernado em couro. O que é? Suas instruções, senhorita. Ele disse que você deveria lê-lo esta noite. A criada saiu. Rosalind abriu o livro, encontrando páginas cheias de caligrafia precisa e angular. Senhorita Greymon, você achará as próximas 6 semanas desafiadoras. Eu não sou um professor paciente e eu tenho altas expectativas, mas eu acredito que você é capaz de atendê-las. Estas páginas contêm tudo o que você precisa saber sobre Ravenfield, sua história, sua política e o papel que você desempenhará. Estude-as. Sua sobrevivência depende de entender este mundo. Nós jantaremos juntos todas as noites às 8. Seja pontual. Usaremos esse tempo para discutir seu progresso e coordenar nossa estratégia contra os Haltworths. Lembre-se do nosso acordo. Você me ajuda a destruí-los. Eu te mantenho segura. Todo o resto é negociável. Vel Rosalind fechou o livro e olhou para a bandeja do jantar. Frango assado frio, pão, queijo. Comida simples, mas mais do que adequada. Ela comeu mecanicamente, sua mente já correndo pelas implicações do que ela tinha concordado. Ela tinha sido deixada no frio para morrer por um homem que tinha fingido amá-la. Agora, ela tinha se ligado a um homem que nunca tinha fingido nada. De alguma forma, aquilo parecia o perigo mais honesto. As 3 semanas seguintes passaram em um borrão de lições e contusões. Os tutores que Dorian contratou eram minuciosos e impiedosos. Rosalind aprendeu qual garfo usar para peixe, como fazer uma reverência para diferentes ranks da nobreza, quais tópicos eram aceitáveis em conversas educadas e quais encerrariam sua carreira antes que ela começasse. Ela aprendeu que a mansão Ravenfield estava na família Vel por 400 anos, que o avô de Dorian tinha sido um herói de guerra, que seu pai tinha morrido quando Dorian tinha 19, deixando-o para gerenciar propriedades, investimentos e alianças políticas que a maioria dos homens não dominava até a meia-idade. Ela aprendeu que Dorian acordava ao amanhecer, trabalhava até a meia-noite e nunca parecia dormir, que ele odiava a conversa fiada, mas se destacava em conversas estratégicas, que ele lembrava tudo que alguém jamais lhe dissera e usava essa informação como moeda. E ela aprendeu que ele era absolutamente impiedosamente focado em destruir os Haltworths. Fale-me novamente sobre os livros razão, ele disse uma noite durante o jantar. Eles sentaram em pontas opostas de uma mesa construída para 20, a distância entre eles simbólica. Rosalind pousou seu garfo. O estudo de Lord Haltworth, terceira prateleira atrás de uma cópia de Princípios de Economia Política, encadernação de couro vermelho, 3 volumes. Qual foi o maior desvio que você viu? O fundo fiduciário do falecido marido de Lady Thornbury, 50 mil euros supostos a serem investidos em fabricação têxtil. Em vez disso, foi desviado para cobrir as dívidas pessoais da família Haltworth. Dorian fez uma anotação no pequeno livro que ele sempre carregava. Lady Thornbury tem influência com a rainha. Se pudermos provar aquele roubo, isso começa a construir momentum. Como provamos algo sem os livros razão? Encontramos outras evidências, registros bancários, testemunhas, padrões de comportamento. Ele olhou para cima. E nós te colocamos na frente de pessoas que importam. Uma vez que você esteja estabelecida como a duquesa de Ravenfield, sua palavra carrega peso. É mais difícil te descartar como uma noiva desprezada. Então eu sou isca. Você é um ativo. Há uma diferença, ah? A expressão de Dorian não mudou. Isca é descartável. Ativos são protegidos. Por qual você acha que eu lutaria? Não era uma declaração de afeto, mas era à sua maneira uma promessa. O casamento está agendado para sexta-feira, ele continuou. Cerimônia privada, apenas nós e 2 testemunhas. Depois, você estará legalmente intocável por Caspian. Então nós aceleramos o plano. Que plano exatamente? Você fará sua primeira aparição pública em 3 semanas.
A festa na casa de campo de Lady Piton é o evento social mais exclusivo da estação. Toda a família influente estará lá. Ele pausou. Incluindo os Holtworths. O estômago de Rosalind revirou. Você quer que eu o enfrente? Eu quero que você fique ao meu lado como minha duquesa, enquanto ele observa tudo que ele jogou fora se tornar algo que ele nunca pode tocar. E eu quero que você faça isso com a cabeça erguida. E se ele tentar algo? Ele não tentará. Não comigo lá. Não com testemunhas. A voz de Dorian era fria e certa, mas ele saberá que você sobreviveu, e esse conhecimento o consumirá vivo. Ud. Naquela noite, Rosalind ficou em sua janela, observando a neve cair sobre os jardins. Em 2 dias, ela se casaria com um homem que a tinha resgatado da morte. Em 3 semanas, ela enfrentaria o homem que tinha tentado matá-la. Ela devia estar aterrorizada. Em vez disso, ela sentiu algo mais afiado, algo que tinha gosto de raiva e justiça misturadas. Caspian a tinha deixado no frio porque ele pensou que ela era impotente. Era hora de provar que ele estava errado. O casamento aconteceu na capela particular de Ravenfield, numa manhã de sexta-feira, quando a geada cobria as janelas como renda. Rosalind vestia um vestido simples de seda azul pálido, o único vestido formal que a costureira tinha terminado a tempo. Seu braço ainda estava imobilizado, escondido sob mangas longas. Dorian estava no altar em preto formal, sua expressão ilegível. O vigário parecia desconfortável, claramente ciente de que não era um casamento por amor. A cerimônia foi breve. Votos tradicionais proferidos sem emoção, anéis trocados com eficiência. Quando o vigário os declarou casados, Dorian não a beijou. Ele simplesmente ofereceu sua mão e ela a pegou. A duquesa de Ravenfield, o vigário disse, e Rosalind sentiu o peso do título assentar-se sobre ela como armadura. Eles assinaram o registro de casamento em silêncio. A senhora Langley e o mordomo testemunharam, então saíram em silêncio. Está feito, Dorian disse, soltando a mão dela. Você está segura agora. Legalmente, financeiramente, socialmente, Caspian não pode te alcançar. Obrigada, não me agradeça. Nós 2 conseguimos o que precisávamos. Ele ajustou seus punhos, preparando-se para sair. A equipe celebrará esta noite, tradicional para um casamento ducal. Você deve fazer uma aparição. E você? Eu tenho trabalho. Ele pausou na porta da capela. Você se saiu bem hoje. Você parecia exatamente como uma duquesa deveria. Não era um elogio sobre sua aparência. Era a aprovação de seu desempenho. De alguma forma, aquilo significava mais. Naquela noite, Rosalind compareceu à celebração dos serviçais no grande salão. A senhora Langley a tinha ajudado a se vestir com um vestido verde escuro que a fazia sentir-se quase bonita apesar da tala. A equipe brindou sua saúde, desejou-lhe felicidade e a recebeu em Ravenfield com calor genuíno. Dorian nunca apareceu. Rosalind o encontrou mais tarde na biblioteca, cercado por papéis e livros razão. Ele olhou para cima quando ela entrou, erguendo uma sobrancelha. Você não deveria estar celebrando? Ele perguntou. Eu queria te agradecer apropriadamente por tudo. Você já fez isso, eu falo sério. Ela se aproximou. Você salvou minha vida. Você me deu proteção. Você está me ajudando a buscar justiça. Eu sei que este casamento serve aos seus propósitos, mas ele salvou os meus também. Dorian pousou sua caneta, estudando-a com aqueles olhos cinzentos pálidos que pareciam ver através dela. Você não é o que eu esperava. O que você esperava? Alguém mais frágil, mais danificada pelo que aconteceu. Eu estou danificada, Rosalind disse calmamente. Eu apenas me recuso a deixar transparecer. Algo mudou em sua expressão. Bom, mostrar fraqueza neste mundo te mata. É por isso que você nunca mostra? Eu não tenho fraquezas. Todos têm fraquezas, sua graça. Ele se levantou caminhando até a lareira. Por um longo momento ele encarou as chamas. Então, inesperadamente, ele falou.
Eu tinha uma irmã mais nova que eu por 5 anos. Doce, gentil, tudo que esta família não merecia. Sua voz permaneceu controlada, mas Rosalinda ouviu a ponta sob ela. Ela se apaixonou por um homem que Lord Holtworth tinha escolhido para sua própria filha. Quando minha irmã se recusou a se afastar, houve um acidente. A carruagem dela saiu de uma ponte. Eu sinto muito. O motorista jurou que a roda tinha sido adulterada. But he was a servant. His word meant nothing, and Lord Holtworth had witnesses claiming my sister had been drinking. The inquest ruled it an accident. Dorian's hands clenched. I've spent 5 years gathering proof. I've never found enough. Ah, but you never stopped trying? No, and I never will. He turned to face her. So when I tell you I'll protect you from them, understand? It's not altruism. It's strategy. You're the weapon I've been waiting for. Rosalind crossed the library until she stood close enough to see the lines of exhaustion around his eyes. Then let me be a weapon that actually strikes. Not just bait, not just testimony. Let me fight beside you. You don't know what you're asking. I know exactly what I'm asking. I want them to pay for what they did. To me, to your sister, to all the families they've robbed. I want justice. She held his gaze, and I want them to know I survived. Dorian studied her for a long moment. Then slowly he nodded. All right, we'll do this together. But you follow my lead. No impulsive actions, no confrontations without strategy. Agreed. Agreed. He extended his hand. Then welcome to the war, Duchess. She shook it, feeling the calluses on his palm, the strength in his grip. Thank you for letting me fight. Don't thank me yet. War isn't clean, and the Haltworths won't go down easily. That night, alone in her rooms, Rosalind ficou na janela, observando a lua nascer sobre os jardins de Ravenfield. Ela tocou o anel em seu dedo, ouro pesado com o brasão da família Vell. Ela era a duquesa de Ravenfield agora, protegida, armada, pronta. Em algum lugar em Londres, Caspian acreditava que ela estava morta, apodrecendo em algum canto esquecido da floresta, enterrada pela neve. Logo ele aprenderia a verdade. A mulher que ele tinha deixado no frio não tinha morrido. Ela tinha se tornado algo muito mais perigoso. 3 dias depois, Rosalind estava na sala de estar de Ravenfield, ouvindo a senhora Langley explicar as complexidades dos arranjos de assentos para jantares formais quando um mensageiro chegou de Londres. Sua Graça, o jovem disse sem fôlego a Dorian. Notícias urgentes de Lord Patton. Dorian abriu a carta, sua expressão inalterada enquanto lia. Então ele olhou para Rosalind. Lady Patton estendeu um convite para sua festa na casa de campo de fim de semana. É em 10 dias, não 3 semanas como eu tinha planejado. Ele entregou a ela uma carta. Os Holtworths estarão lá. Isso está acontecendo mais cedo do que o esperado. Rosalind leu a escrita elegante. O duque e a duquesa de Ravenfield são cordialmente convidados para Ashcombe Hall para uma celebração de fim de semana da estação. Suas mãos tremeram ligeiramente. 10 dias até ela enfrentar Caspian. Eu não estou pronta, ela admitiu. Você está pronta o suficiente, seu braço curou. Os tutores dizem que você dominou o essencial. E mais importante, você está zangada. Dorian caminhou até ela. Essa raiva te levará adiante. Use-a. E se eu congelar? E se eu não conseguir fazer isso? Então, você lembra o que ele te fez. Você lembra que ele te deixou no frio para morrer. E você entra naquela festa como prova viva de que ele falhou. A senhora Langley deu um passo à frente. Se me permite, Sua Graça. Talvez a duquesa precise de prática, um tipo de ensaio. Dorian assentiu lentamente. Concordado. Nós faremos um pequeno jantar aqui daqui a 3 dias. Convidarei pessoas que importam, nobreza menor, alguns aliados políticos. Você praticará ser a duquesa de Ravenfield em um ambiente controlado. O estômago de Rosalind revirou.
E se eu falhar nisso, você não falhará porque o fracasso não é mais uma opção. Ele se virou para a senhora Langley. Arrume isso. 6 convidados, jantar formal, todos os protocolos tradicionais. Os 3 dias seguintes foram um pesadelo controlado. Rosalind praticou conversação, memorizou nomes e títulos, aprendeu quais tópicos eram seguros e quais encerrariam sua credibilidade. A costureira entregou 3 novos vestidos, cada um mais elaborado que o anterior. Na noite do jantar, Rosalind estava em seu camarim, estudando seu reflexo. A seda bordô profunda a fazia parecer mais velha, mais sofisticada. Safiras, da mãe de Dorian, aparentemente, brilhavam em sua garganta e orelhas. Seu cabelo escuro estava arranjado em um estilo elegante que escondia os últimos vestígios de seu ferimento. Ela parecia uma duquesa. Ela não se sentia como uma. Uma batida na porta. Entre. Dorian entrou vestido em preto e branco formal. Ele parou quando a viu, algo piscando em seu rosto rápido demais para identificar. Você parece apropriada, ele disse finalmente. Isso é um pigarreia elogio? É uma avaliação. Você está pronta? Não, mas eu farei de qualquer forma. Ele ofereceu seu braço. É tudo o que peço. Os convidados já estavam reunidos na sala de estar quando eles desceram a grande escadaria juntos. Rosalind os reconheceu de seus estudos. Lord e Lady Ashford, aliados políticos próximos de Dorian. Lord Thornton, um viúvo com influência na área bancária. Lady Grantham, uma mulher mais velha conhecida por sua inteligência afiada e julgamento mais afiado. E Sir Edmund Price, um advogado com conexões com o parlamento. O duque e a duquesa de Ravenfield, o mordomo anunciou. Todos os olhos se voltaram para Rosalind. Ela sentiu a avaliação deles como um peso físico, procurando falhas, medindo sua dignidade, julgando se ela pertencia. A mão de Dorian cobriu a dela onde repousava em seu braço. Um toque breve, mal perceptível, mas firme. Lord Ashford, Lady Ashford, Dorian disse suavemente. Posso apresentar minha esposa, Rosalind? Rosalind fez uma reverência exatamente como sua tutora a tinha ensinado. Estou encantada em conhecê-los. Lady Ashford sorriu e parecia genuíno. E nós a você, sua graça. Ravenfield tem estado sem uma duquesa por tempo demais. O jantar foi uma dança cuidadosamente orquestrada. Rosalind lembrou qual garfo usar, quais tópicos abordar, como desviar perguntas sobre sua família sem parecer evasiva. Ela riu das piadas de Lord Thornton, elogiou o broche de Lady Grantham e engajou Sir Edmund em discussão sobre reformas legais para os direitos das viúvas. Um tópico com o qual ela realmente se importava. Dorian observou da cabeceira da mesa, sua expressão neutra. Mas quando Lady Ashford mencionou os escândalos de desfalque que assolavam as casas de investimento de Londres, Rosalind o viu inclinar-se ligeiramente para a frente. É inescrupuloso, Lady Ashford estava dizendo. Essas famílias confiam suas economias a homens supostamente respeitáveis, e elas são sistematicamente roubadas. O patrimônio do meu falecido marido foi gerenciado por tal casa de investimento, Lady Grantham acrescentou. Eu muitas vezes me perguntei se os retornos eram tão honestos quanto alegados. Rosalind viu sua oportunidade. Perdoe-me, mas qual casa gerenciou o patrimônio de seu marido? Holtworth e Associados. Você a conhece? O quarto ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para Rosalind. Ela encontrou o olhar de Lady Grantham. Eu a conheço bem. E se eu fosse você, eu exigiria uma auditoria completa de sua conta. Por que você sugeriria isso? A voz de Dorian cortou a tensão. Minha esposa tem motivos para acreditar que os Haworths podem não ser tão confiáveis quanto sua reputação sugere. Que tipo de motivo? Lord Thornton perguntou. Rosalind escolheu suas palavras cuidadosamente. Eu estava brevemente familiarizada com as práticas da família deles. O que eu observei me preocupou. Investimentos que existiam apenas no papel, retornos que pareciam fabricados. Eu não posso provar nada definitivamente,
mas eu nunca confiaria a eles meus próprios fundos. Isso é uma acusação e tanto, Sir Edmund disse, mesmo implícita. É uma observação baseada na experiência pessoal. Nada mais. Lady Grantham pousou sua taça de vinho com um clique seco. Acho que vou exigir essa auditoria. Obrigada, Sua Graça. A conversa mudou, mas Rosalind sentiu a mudança na sala. Ela tinha plantado sementes pequenas, mas sementes mesmo assim. Depois que os convidados partiram, Dorian a encontrou na biblioteca tomando um copo de cereja. Você se saiu bem esta noite, ele disse. Eu me senti como se estivesse andando sobre vidro. Você estava, e você não quebrou. Ele serviu-se de uísque. Lady Grantham ordenará aquela auditoria. Quando ela encontrar discrepâncias, e ela encontrará, ela falará. Os rumores se espalharão. Isso é suficiente? É um começo. Reputações desmoronam de pequenas rachaduras. Ele sentou-se em frente a ela. Você plantou a primeira rachadura esta noite. Rosalind o estudou. Você arranjou isso, não arranjou? Você convidou Lady Grantham especificamente porque sabia que ela tinha investido com eles. Eu arranjei tudo. É assim que eu venço. E o que acontece quando realmente os enfrentamos? Na festa de Lady Pitton, a expressão de Dorian endureceu. Nós os fazemos sangrar. A semana antes da festa na casa de campo passou em uma tempestade de preparação. Mais lições, mais ensaios, mais planejamento estratégico. Dorian a instruiu sobre cada nome que ela encontraria, cada conversa potencial, cada armadilha possível. Caspian tentará te desacreditar, ele disse durante uma de suas sessões noturnas. Ele sugerirá que você é mentalmente instável, que o acidente danificou sua mente, que você está fazendo acusações selvagens por atenção. Como eu rebato isso? Sendo mais calma que ele, mais racional, mais credível. Deixe-o ficar zangado. Você permanece composta. Na noite anterior à partida deles para Ashcombe Hall, Rosalind não conseguia dormir. Ela continuava vendo o rosto de Caspian enquanto ele a empurrava da carruagem. Continuava sentindo o frio, a certeza de que ela morreria. Por volta da meia-noite, ela desistiu e desceu para a biblioteca, buscando distração em livros. Ela encontrou Dorian lá, parado na janela com um copo de uísque, olhando para os jardins. Não conseguiu dormir? Ele perguntou sem se virar. Não, eu não durmo muito. Ele olhou para ela, nervosa sobre o amanhã, aterrorizada. Bom, o medo te mantém afiada. Ele se virou para encará-la totalmente. Rosalind, eu preciso que você entenda algo. O que estamos fazendo é perigoso. Os Holtworths não levarão nossas acusações levianamente. Eles lutarão com força. Eu sei. E eles te atacarão porque você é a fraqueza que eles pensam que eu tenho. Você é? Você tem essa fraqueza? Dorian ficou quieto por um momento. Então estou começando. A admissão pairou entre eles como a neve que tinha caído na noite em que ele a encontrou. Rosalind cruzou a biblioteca até ficar perto o suficiente para ver a exaustão em seus olhos. Pelo que vale, sou grata por você ter me encontrado naquela noite. Mesmo que fosse apenas estratégia, mesmo que eu seja apenas uma arma, sou grata por estar viva. Você não é apenas uma arma. Sua voz era áspera. Não mais. Então, o que eu sou? Ele estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar e tocou sua bochecha. Sua mão era quente, calejada, gentil. Eu não sei ainda, mas eu sei que eu lutaria para te manter segura e isso é mais que estratégia. O fôlego de Rosalind engasgou. Dorian, amanhã nós os enfrentaremos, ele interrompeu, soltando sua mão. Juntos, e o que quer que aconteça, você fica perto de mim. Entendido? Entendido? Descanse um pouco. Partimos ao amanhecer. Ela começou a sair, então se virou. Dorian, obrigada por me ver como mais do que apenas útil. Ele não respondeu, mas seus olhos disseram o que suas palavras não diriam. Naquela noite, Rosalind sonhou com neve e frio e escuridão. Mas desta vez, quando ela acordou, ela não estava sozinha na floresta.
Ela estava parada na biblioteca em Ravenfield, e Dorian estava estendendo a mão para ela. Ashcombe Hall ergueu-se de um parque bem cuidado como algo de um conto de fadas, tudo pedra creme e janelas altíssimas, cercado por jardins que pareciam ir para sempre. Enquanto sua carruagem se aproximava, Rosalind contou pelo menos uma dúzia de outros veículos já presentes. Lady Pitton convidou 40 convidados, Dorian disse, observando a reação dela. Todos cuidadosamente escolhidos por influência, riqueza ou valor de escândalo. Em qual categoria nós nos encaixamos? Todas as três. Ele ajustou sua gravata. Lembre-se do plano. Nós chegamos juntos, somos educados, mas reservados. Nós observamos. Não nos envolvemos diretamente com os Haltworths, a menos que eles se aproximem de nós. E se Caspian me vir, ele verá você. Esse é o ponto. Deixe-o perceber que você sobreviveu. Deixe-o se perguntar o quanto você me disse. Deixe-o entrar em pânico. A carruagem parou. O lacaio apressou-se para abrir a porta. Dorian desceu primeiro, então ofereceu sua mão a Rosalind. Ela a pegou, saindo para a luz do sol da tarde, e os olhares curiosos de pelo menos 20 convidados que tinham estado passeando pelos jardins. Os sussurros começaram imediatamente. É a nova duquesa de Ravenfield? Eu ouvi dizer que ela era ninguém, um escândalo. Ela não parece ninguém. Rosalind manteve sua coluna reta, suas mãos firmes no braço de Dorian. Ela vestia a seda verde esmeralda profunda que realçava a cor de seus olhos e diamantes em sua garganta que proclamavam seu status além de qualquer questão. Lady Pitton mesma esperava na entrada. Uma mulher formidável em seus 60 anos, com olhos afiados e julgamento mais afiado. Sua graça. Ela disse a Dorian com uma reverência, como é delicioso tê-lo, e essa deve ser sua noiva, Lady Pitton. Posso apresentar minha esposa Rosalind, duquesa de Ravenfield. Rosalind fez uma reverência perfeita. Obrigada por nos incluir em tão distinta companhia, Lady Pitton. Distinta? Sim. Bem, os olhos de Lady Pitton varreram Rosalind, avaliando tudo. Você é mais jovem do que eu esperava. Eu espero que isso não seja decepcionante. Veremos. Venha, eu a mostrarei seus quartos. Jantamos às 8. Enquanto eles seguiam Lady Pitton por corredores forrados de retratos e para uma ala de suítes de hóspedes, Rosalind ouviu vozes da sala de estar pela qual eles passavam. Uma delas era a de Caspian. Seus passos vacilaram. A mão de Dorian cobriu a dela imediatamente. Firme, ele murmurou. Ainda não. Seus quartos eram luxuosos. Uma suíte com área de estar, quarto, e varanda privativa com vista para os jardins. Assim que a porta se fechou atrás da governanta de Lady Pitton, Rosalind afundou em uma cadeira. Ele está aqui agora nesta casa. Eu sei. E se ele me reconhecer imediatamente? E se ele causar uma cena? Dorian ajoelhou-se na frente dela, pegando suas mãos. Olhe para mim. Você é a duquesa de Ravenfield. Você o supera em rank. Você me tem ao seu lado, e você tem a verdade do seu lado. Ele é quem deveria ter medo. Mas Rosalind, sua voz era firme. Você sobreviveu a ser deixada para morrer. Você sobreviveu a aprender a ser uma duquesa em 6 semanas. Você sobreviveu a um jantar com pessoas procurando qualquer desculpa para te dispensar. Você pode sobreviver a vê-lo novamente. Ela olhou para suas mãos unidas. Quando você começou a acreditar em mim? Quando você negociou termos enquanto deitada em uma cama de doente com ossos quebrados? Talvez antes ele se levantou. Descanse antes do jantar. Eu virei te buscar às 7. Onde você vai? Para observar, para ouvir, para ver quem sabe o quê. Ele pausou na porta e para se certificar de que certas pessoas sabem que você está aqui. Depois que ele saiu, Rosalind ficou na varanda observando os convidados passearem pelos jardins abaixo. Ela viu Lady Grantham falando com 2 outras mulheres mais velhas. Viu Lord Ashford em conversa com um homem que ela não reconheceu. E então ela ouviu Caspian Haltworth, parado perto de uma fonte,
rindo de algo que seu companheiro disse. Ele parecia exatamente como ela lembrava alto, de cabelos claros, bonito de um jeito que parecia projetado para enganar. Ele vestia confiança como perfume caro. Ele pensou que ela estava morta. Ele não tinha ideia de que ela estava parada 2 andares acima dele, observando. As mãos de Rosalind cerradas no corrimão da varanda. Esta noite ele aprenderia a verdade. A questão era, ela sobreviveria à revelação? O jantar foi realizado na grande sala de jantar de Ashcombe Hall, um espaço projetado para exibir riqueza e intimidar os convidados. 40 pessoas sentaram-se em uma mesa que brilhava com prata e cristal. Lady Pitton presidia a cabeceira, orquestrando a conversa como um maestro com uma orquestra. Rosalind sentou-se ao lado de Dorian, a 3 assentos de Lady Patton. Em frente a ela estava Lady Ashford. Mais abaixo na mesa ela podia ver Caspian e seus pais, Lord e Lady Haltworth, parecendo em cada centímetro os aristocratas respeitáveis que fingiam ser. Caspian ainda não a tinha visto. Ele estava engajado em conversa com a mulher ao lado dele, sua atenção focada longe de Rosalind. Respire, Dorian murmurou. Eu estou respirando. Você está prendendo a respiração. Relaxe. Deixe-o te descobrir naturalmente. O primeiro prato foi servido. A conversa fluiu em torno de tópicos neutros, clima, caça, a próxima temporada em Londres. Rosalind participou onde esperado, sorriu quando apropriado e esperou. Foi Lady Pitton quem tornou a introdução inevitável. Lord Haltworth, ela chamou pela mesa. Você conheceu a nova duquesa de Ravenfield. Eu não acredito que você estivesse na cidade para o casamento deles. Caspian levantou os olhos de seu prato, seus olhos encontraram Rosalind, e seu rosto ficou absolutamente branco. O garfo caiu de sua mão, tilintando contra a porcelana. A conversa parou. Todos se viraram para olhar. Com licença, peço desculpas. Caspian tateou pelo seu garfo, suas mãos tremendo visivelmente. A duquesa de Ravenfield, você disse? De fato. O duque casou-se muito recentemente. Os olhos de Lady Patton se afiaram. Você está bem, Lord Haltworth? Você ficou pálido. Perdoe-me um momento de... Eu pensei que a duquesa me lembrava alguém. Alguém que ele não conseguia terminar a frase. Alguém que morreu. Rosalind terminou silenciosamente. Que interessante, Dorian disse, sua voz ecoando pela mesa. Você conhece minha esposa, Lord Haltworth. Todos os olhos estavam neles agora, a mesa inteira observando. A mãe de Caspian interveio suavemente. Eu não acredito que tivemos o prazer, sua graça. Bem-vinda ao nosso círculo. Rosalind encontrou os olhos de Lady Haltworth. Obrigada, embora eu acredite que seu filho e eu tenhamos nos encontrado brevemente antes do meu casamento. Vocês se encontraram? O sorriso de Lady Haltworth não vacilou. Que adorável. Caspian tinha se recuperado o suficiente para falar. Eu devo ter me enganado. Perdoe-me. A duquesa é... Ele parecia procurar por palavras. Inesperada. Eu tomarei isso como um elogio, Rosalind disse suavemente. A mão de Dorian encontrou a dela debaixo da mesa. Um aperto breve. Aprovação. A conversa seguiu, mas Rosalind sentiu os olhos de Caspian nela pelo resto da refeição. Viu sua mente trabalhando, tentando entender como ela estava viva, como ela tinha se tornado uma duquesa, como ela estava sentada nesta mesa, em vez de apodrecer na floresta. Deixe-o se perguntar. Depois do jantar, a festa moveu-se para a sala de estar para cartas e conversas. Rosalind se viu cercada por convidados curiosos, todos querendo saber sobre a misteriosa nova duquesa que tinha aparecido do nada. Ela lhes contou uma versão cuidadosamente editada, um namoro relâmpago, um casamento privado, sua gratidão pela proteção de Dorian. Nada sobre ser deixada para morrer, nada sobre os crimes dos Haltworth. Ainda não. Dorian permaneceu perto,
observando Caspian observar Rosalind. A tensão na sala era palpável. Todos cientes de que algo estava acontecendo, mas não muito certos do que. Por volta das 10, Rosalind saiu para o terraço para tomar ar. Ela precisava de um momento longe dos olhos observadores, da especulação sussurrada. Ela ouviu passos atrás dela. Você deveria estar morta. Rosalind se virou. Caspian estava na porta, seu charme anterior substituído por algo mais sombrio. Mas eu não estou, ela disse calmamente. Como? Eu te deixei no meio do nada, em uma tempestade. Você estava ferida. Você deveria ter congelado. Alguém me encontrou. Alguém que realmente se importava se eu vivia ou morria. Ravenfield. O lábio de Caspian se curvou. Claro, o maior inimigo da minha família. Você foi direto para ele. Eu não fui para ele. Ele me encontrou morrendo na neve. Ao contrário de você, ele escolheu me salvar em vez de me deixar lá. Caspian se aproximou, sua voz abaixando. O que você disse a ele? Tudo. Você está mentindo. Se você tivesse contado a ele sobre os livros Razão, ele já teria agido contra minha família. Talvez ele esteja esperando, construindo um caso, certificando-se de que toda acusação seja inabalável. Rosalind manteve sua posição. Você tentou me matar, Caspian. Você realmente pensou que não haveria consequências? Eu deveria ter me certificado de que você estava morta. Sim, você deveria ter. Uma nova voz se juntou a eles. Dorian pisou no terraço, sua presença imediatamente protetora. Mas você não o fez, e agora ela está além do seu alcance. Caspian riu, mas soou desesperado. Além do meu alcance? Ela é uma ninguém que se casou acima de sua estação. Uma palavra errada, um escândalo, e a sociedade a fará em pedaços. Ela é a duquesa de Ravenfield. Ela o supera em rank, e ela está sob minha proteção. A voz de Dorian era gelo. Se você a ameaçar novamente, eu te destruirei. Não através da política, não através da estratégia. Pessoalmente, você não pode provar nada. Ainda não. Mas eu provarei. E quando eu o fizer, todos saberão o que você fez a ela. A minha irmã, a cada família que você roubou. A máscara de Caspian rachou. Sua irmã foi um acidente. Minha irmã foi assassinada. E eu provarei isso. Dorian pisou entre Rosalind e Caspian. Esta conversa acabou. Volte para a sala de estar e fique longe da minha esposa. Por um momento, Caspian pareceu que poderia discutir. Então ele viu a certeza absoluta nos olhos de Dorian e recuou. Isso não acabou, ele murmurou. Não, Rosalind disse, não acabou, mas acabará em breve. Caspian voltou para dentro. As mãos de Rosalind tremiam agora que o confronto tinha terminado. Dorian se virou para ela imediatamente. Você está bem? Eu mantive minha posição. Eu não desabei. Acho que isso conta como bem. Você foi magnífica. Suas mãos acariciaram o rosto dela, buscando seus olhos. Mas precisamos ser mais cuidadosos. Ele está em pânico. Isso o torna perigoso. Bom, deixe-o entrar em pânico. Deixe-o sentir o que eu senti. Rosalind, ele tentou me matar. Dorian, ele me deixou no frio para morrer. Agora ele sabe que eu sobrevivi. E ele está aterrorizado. Isso é justiça. O polegar de Dorian roçou sua bochecha. Justiça? Sim, mas não ao custo de sua segurança. Prometa-me que você não o confrontará sozinha novamente. Eu prometo. Eles ficaram lá por um momento, suas mãos ainda em seu rosto, a distância entre eles diminuindo a cada respiração compartilhada. Então vozes se aproximaram de dentro e eles se separaram. Devemos retornar, Dorian disse antes que as pessoas falem. Elas já estão falando. Então vamos dar a elas algo que valha a pena discutir. Ele ofereceu seu braço. Rosalind o pegou e eles voltaram juntos para a sala de estar, uma frente unida contra todos que tentariam separá-los.
Lady Patton os observava com olhos calculistas. Lady Grantham sussurrava para suas companheiras. E do outro lado da sala, a expressão de Lord Haltworth era trovejante. O tiro de abertura tinha sido disparado. Agora, a verdadeira batalha começaria. Na manhã seguinte, amanheceu brilhante e fria. Lady Patton tinha organizado um café da manhã tradicional no jardim, mesas postas no gramado, convidados passeando por canteiros de flores elaborados, tudo projetado para a máxima interação social. Rosalind vestia a seda rosa pálida e um sorriso determinado. Ela mal tinha dormido, sua mente repetindo o confronto com Caspian várias e várias vezes, mas ela tinha aprendido suas falas, memorizado seu papel, e agora ela atuaria. Mantenha-se visível, Dorian tinha instruído sobre o café em seus quartos. Engaje-se com os convidados. Deixe-os vê-la como confiante, graciosa, completamente inabalável. Toda conversa é uma oportunidade para plantar dúvidas sobre os Haltworths. E se Caspian se aproximar de mim, ele não o fará. Não publicamente. Ele não pode se dar ao luxo de parecer obcecado por você. Isso levanta muitas perguntas. Dorian ajustou seus abotoaduras. Mas a mãe dele o fará. Ela é a verdadeira estrategista naquela família. Ele estava certo. Rosalind mal tinha enchido seu prato. Quando Lady Haltworth se materializou ao lado dela, toda a falsa cordialidade e charme calculado. Sua graça, Lady Haltworth disse com uma reverência. Eu queria pedir desculpas pelo comportamento do meu filho na noite passada. Ele tem estado sob considerável tensão ultimamente. Ele tem? Rosalind manteve sua voz leve. Sinto muito em ouvir isso. Dificuldades nos negócios. Você sabe como é. O mundo financeiro pode ser tão imprevisível. O sorriso de Lady Haltworth não alcançou seus olhos. Mas me diga, onde você e o Duque se conheceram? O anúncio foi tão repentino, tenho medo de que tenhamos perdido todos os deliciosos detalhes. Foi bastante repentino, Rosalind concordou. Às vezes o destino intervém quando você menos espera. Destino? Que romântico. Lady Haltworth pausou. Perdoe-me, mas você parece tão familiar. Nós nos conhecemos antes? Eu não acredito. Estranho. Caspian disse a mesma coisa que você o lembrou de alguém. Ela inclinou a cabeça. Ele estava brevemente noivo, você sabe. De uma jovem de uma família modesta, mas ela desapareceu antes do casamento. Trágico, realmente. Os dedos de Rosalind apertaram-se em seu prato. Que infortúnio, de fato. Nós nunca descobrimos o que aconteceu com ela. Alguns disseram que ela fugiu, superada pela perspectiva de se casar acima de sua estação. Outros sugeriram possibilidades mais sombrias. Os olhos de Lady Haltworth eram afiados. Você não saberia algo sobre isso, não saberia? Antes que Rosalind pudesse responder, Dorian apareceu ao lado dela. Lady Haltworth, ele disse agradavelmente. Eu espero que você não esteja monopolizando minha esposa. Há pelo menos uma dúzia de pessoas ansiosas para fazer sua conhecida. Claro, sua graça. Eu estava apenas pescando informações, Dorian terminou. Quão transparente! Se nos dão licença, ele guiou Rosalind para longe, sua mão firme em suas costas. Ela sabe, Rosalind sussurrou. Ou ela suspeita. Deixe-a suspeitar. Ela não pode provar nada. E toda vez que ela tenta te encurralar, ela parece desesperada. Ele a levou em direção a um grupo de convidados mais jovens. Agora sorria. A sobrinha de Lady Patton tem estado morrendo de vontade de te conhecer. O resto da manhã passou em um borrão de apresentações e conversas cuidadosamente moduladas. Rosalind descobriu que tinha um talento para a guerra social, a arte de não dizer nada enquanto implicava tudo, de sorrir enquanto entregava cortes sutis, de parecer graciosa enquanto plantava sementes de dúvida. Os Haltworths parecem muito preocupados com assuntos financeiros. Ela mencionou a sobrinha de Lady Patton. Eu realmente espero que seus investidores estejam sendo bem cuidados.
Eu ouvi sussurros, Lady Thornberry confidenciou durante uma caminhada pelo Jardim de Rosas, sobre discrepâncias nas contas dos Hallworths. Nada concreto, mas onde há fumaça. Exato, Rosalind concordou. Meu marido sempre diz que a reputação é construída sobre a verdade. Quando a fundação racha, tudo desmorona. À tarde, os sussurros tinham se espalhado. Rosalind ouviu fragmentos de conversa enquanto passava. Investigação, investimentos questionáveis, talvez não tão estáveis quanto afirmam. Caspian os ouviu também. Ela viu sua mandíbula se apertar, viu seus pais trocarem olhares preocupados. Bom, deixe-os sentir o chão se movendo sob seus pés. O entretenimento daquela noite foram cartas no grande salão. Rosalind fez parceria com Dorian para whist, enfrentando Lord e Lady Ashford do outro lado da mesa. O jogo era secundário à conversa. Política, escândalo, as fortunas sempre mutáveis da elite de Londres. Eu entendo que Lady Grantham tenha ordenado uma auditoria de suas contas, Lord Ashford mencionou casualmente. Com Holtworth e associados ela o fez? A voz de Dorian era cuidadosamente neutra. Tenho certeza de que é puramente rotina. Claro, embora alguém se pergunta por que uma firma tão respeitável precisaria de verificação de rotina. Um se pergunta, de fato. Do outro lado da sala, Rosalind viu o rosto de Lord Holtworth escurecer. Ele se desculpou de seu jogo de cartas e deixou o salão. Problemas no paraíso, Lady Ashford murmurou. A noite terminou com música. A filha de Lady Patton tocou piano enquanto os convidados fingiam apreciar seu talento medíocre. Rosalind estava perto das janelas observando o reflexo da luz de vela no vidro quando ela notou Caspian se movendo em direção ao corredor sozinho. Ela não devia seguir. Dorian a tinha feito prometer não confrontar Caspian sem ele. Mas algo na expressão de Caspian, pânico, mal escondido, a deixou curiosa. Ela esperou 60 segundos, então deslizou para o corredor. Caspian estava na biblioteca falando com alguém em sussurros urgentes. Rosalind se pressionou contra a parede do lado de fora ouvindo. Não consigo ficar quieta por muito mais tempo, disse a voz de uma mulher. Rosalind a reconheceu, a governanta da residência Hallworth, Londres. As perguntas estão ficando mais altas. A auditoria de Lady Grantham encontrará as discrepâncias. Então enterramos as evidências. Caspian sibilou. Destruímos os livros-razão originais, culpamos o guarda-livros, fazemos parecer um roubo isolado, não fraude sistemática. E a duquesa, ela sabe. Ela não sabe nada que possa provar. É a palavra dela contra a nossa? Quem acreditará em uma ninguém que apareceu do nada? O Duque acreditará nela. O Duque está cegado pelo sentimento. Ele pensa que ela o está protegendo. Mas se ela se tornar um encargo para ele, se associar-se a ela prejudicar sua reputação, ele a descartará. Todos eles fazem isso eventualmente. As unhas de Rosalind cravaram em suas palmas. E a irmã? A governanta perguntou. Rosalind gelou. Que irmã? A duquesa tem uma irmã mais nova, 15, vivendo com pais empobrecidos em Hampshire. Muito vulnerável, muito acessível. Não, Caspian disse, mas ele sou incerto. Se algo acontecesse, não fatal, apenas assustador, a duquesa poderia reconsiderar suas alegações, especialmente se ela entendesse que sua cooperação garantiria a segurança de sua família. Isso é chantagem, isso é estratégia. Seu pai te ensinou melhor que isso, Caspian. Elimine ameaças. Proteja o nome da família. Faça o que deve ser feito. Rosalind tinha ouvido o suficiente. Ela se virou para sair para encontrar Dorian para avisá-lo e esbarrou diretamente em Lady Holtworth, bisbilhotando sua graça. A voz de Lady Holtworth era seda sobre aço. Que terrivelmente inadequado. Eu estava procurando o lavabo no corredor da biblioteca. Que infortúnio. Os olhos de Lady Holtworth se estreitaram. O que quer que você pense ter ouvido, eu a aconselharia a esquecer. Fazer acusações sem provas é perigoso,
especialmente quando a própria família está tão exposta. Isso é uma ameaça? É um conselho de alguém que sabe como este mundo funciona. Ela se aproximou. Você está jogando um jogo que não entende, minha querida. O Duque pode te proteger agora, mas no momento em que você se tornar mais problema do que vale a pena, ele te descartará, exatamente como Caspian fez. Eu não sou nada como eu era com Caspian. Não, você é pior. Você desenvolveu ilusões de poder. O sorriso de Lady Hawkworth era cruel, mas você ainda é a mesma garota assustada que ele jogou fora. E no fundo, você sabe disso. Passos se aproximaram. Dorian apareceu no final do corredor, sua expressão trovejante. Algum problema? Ele perguntou, sua voz perigosamente quieta. Lady Hawkworth alisou suas saias. De jeito nenhum, sua graça. A duquesa e eu estávamos apenas tendo uma conversa amigável. Não era isso, minha querida. Rosalind encontrou os olhos de Dorian. Ela viu a pergunta lá. O que aconteceu? Perfeitamente amigável, ela disse. Lady Hawkworth estava apenas saindo. Depois que Lady Hawkworth se afastou, Dorian pegou o braço de Rosalind e a guiou para uma sala de estar vazia. O que ela te disse? Eles estão planejando destruir evidências, os livros razão. E ela respirou fundo. Eles mencionaram minha irmã. Eles estão considerando usá-la como alavanca contra mim. A mandíbula de Dorian se apertou. Onde está a sua irmã agora? Hampshire. Com meus pais. Eles não têm dinheiro para proteção, sem guardas, nada. Isso muda esta noite. Ele puxou um pequeno caderno do bolso, rabiscando rapidamente. Enviarei cavaleiros para Hampshire imediatamente. Sua família será trazida para Ravenfield sob guarda. Eles estarão seguros. Isso levará dias. E se eu tiver pessoas em Hampshire, ex-soldados, leais e discretos, eles alcançarão sua família até amanhã à noite. Ele olhou para cima. Confie em mim. Eu confio em você. Isso é o que me aterroriza. Algo suavizou em sua expressão. Por que isso te aterroriza? Porque eu passei minha vida inteira sendo usada por pessoas que alegavam se importar. Meus pais me usaram para quitar dívidas. Caspian me usou para acessar as conexões da minha família. Até você. Você se casou comigo porque eu era útil. Ela desviou o olhar. Como eu sei quando alguém realmente se importa versus quando eles estão apenas mantendo um ativo valioso? Dorian ficou quieto por um longo momento. Então ele caminhou até ela, inclinando seu queixo para cima, até que ela tivesse que encontrar seus olhos. A diferença, ele disse calmamente, é que eu queimaria toda a vantagem estratégica que tenho se isso significasse te manter segura. Isso não é gerenciamento de ativos. Isso é algo que eu não planejei e não sei bem como lidar. Dorian, eu não sou bom com sentimento. Eu sou melhor com ação. Então, deixe-me agir. Seu polegar roçou sua bochecha. Deixe-me proteger a sua família. Deixe-me destruir as pessoas que te machucaram. E talvez, eventualmente, você acreditará que eu te escolhi porque eu queria, não porque eu precisava. O fôlego de Rosalind engasgou. Quando isso mudou? Eu não sei. Em algum lugar entre te encontrar na neve e te ver enfrentar Lady Hawkworth, sem vacilar. Em algum lugar entre a estratégia e ele parecia procurar pela palavra e isso. Ele a beijou. Não o toque perfunctório de sua cerimônia de casamento, não uma performance estratégica para observadores. Isso era real. Suas mãos acariciando seu rosto, seus dedos segurando seu casaco, a distância entre eles desmoronando em algo que nenhum dos dois tinha planejado, mas ambos precisavam. Quando eles finalmente se afastaram, Rosalind estava sem fôlego. Isso foi não planejado, Dorian terminou, mas não indesejado, eu espero. Definitivamente não indesejado. Uma garganta pigarreou atrás deles. Eles saltaram para encontrar Lady Peyton parada na porta, uma sobrancelha erguida. Que delicioso, ela disse secamente. Amor jovem, embora talvez não em minha sala de estar. Desculpas, Lady Peyton, Dorian disse suavemente,
Nós estávamos apenas. Ah, eu sei o que vocês estavam apenas. E normalmente eu ficaria encantada. Mas tenho medo de que tenhamos uma situação. Que tipo de situação? A expressão de Lady Patton ficou séria. Lord Holtworth solicitou uma audiência comigo. Ele está fazendo alegações sobre a duquesa, bastante sérias, e ele está exigindo que eu revogue seu convite para a festa na casa de campo. Eles estavam no estudo particular de Lady Patton, Rosalind, Dorian e sua anfitriã. Lord Holtworth esperava na sala de estar junto com sua esposa e Caspian, preparando-se para apresentar seu caso. O que exatamente ele está alegando? Dorian perguntou. Que sua esposa é uma impostora de alguma espécie, que ela estava noiva de seu filho sob falsos pretextos, roubou informações financeiras de sua família. Então orquestrou seu próprio desaparecimento para criar escândalo. Lady Patton se acomodou em sua cadeira. Ele afirma que ela está agora usando seu casamento com você para espalhar mentiras maliciosas sobre seus negócios. Isso é absurdo, Rosalind disse. É, porque ele tem uma narrativa bastante convincente. Uma noiva ninguém que desapareceu antes do casamento, então subitamente reapareceu como uma duquesa casada com o maior inimigo de sua família. Isso levanta questões. Questões que eu posso responder, Dorian disse. Tenho certeza que você pode. Mas Lord Holtworth tem influência e ele está ameaçando tornar isso muito público muito rapidamente. Antes de nos encontrarmos com ele, eu preciso saber a verdade. Tudo isso. Lady Patton olhou para Rosalind. O que realmente aconteceu entre você e Caspian Holtworth? Rosalind olhou para Dorian. Ele assentiu. Ela contou a história, toda ela, o noivado arranjado, encontrar os livros razão, confrontar Caspian, o passeio de carruagem na floresta, ser jogada na neve, Dorian a encontrando, a oferta de casamento, tudo. Lady Patton ouviu sem interrupção. Quando Rosalind terminou, o quarto estava em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio da lareira. Isso, Lady Patton disse finalmente, é uma história e tanto. É a verdade, talvez, mas é também indemonstrável. Você não tem testemunhas do abandono, nenhuma documentação dos livros razão que você afirma ter visto. Apenas sua palavra contra a reputação de uma família respeitada. Ela tem minha palavra, Dorian disse. E meu apoio, o que os Holtworths alegarão ser preconceito. Você os odeia, todos sabem disso. Claro, você acreditaria em qualquer acusação contra eles. Lady Patton se levantou, andando até a janela. Entende? Eu não tenho amor pelos Holtworths. Lord Holtworth tentou me enganar em um negócio de propriedade 5 anos atrás. Eu nunca esqueci, mas eu também não posso tomar decisões baseadas em rancores pessoais. Eu preciso de prova. O que constituiria prova? Rosalind perguntou. Evidência do desfalque, documentação do abandono, algo concreto que não possa ser dispensado como boato ou vingança. Dorian puxou o pequeno caderno do bolso. Eu tenho registros bancários mostrando transferências irregulares das contas de Haworth e associados. Eu tenho testemunho de Lady Grantham sobre retornos de investimentos suspeitos. Eu tenho evidências circunstanciais, sugestivas, mas não conclusivas. Lady Patton virou-se para encará-los. Eis o que eu proponho. Eu permitirei que ambos permaneçam para a festa na casa de campo, mas também estou concedendo aos Holtworths a oportunidade de apresentar sua versão dos eventos amanhã, no chá no jardim, na frente de todos os 40 convidados. Um julgamento público, Rosalind disse calmamente. Uma conversa pública. Ambos os lados apresentam seu caso. Deixe a sociedade julgar. A sociedade julgará com base na reputação e rank, Dorian disse. Os Holtworths têm ambos, e você também, sua graça. Use-o. A expressão de Lady Patton suavizou-se ligeiramente. Eu estou te dando uma chance de expô-los, mas você precisa ser estratégica. Apelos emocionais não funcionarão.
Você precisa de fatos, testemunhas, algo inegável. Depois que eles deixaram o estudo de Lady Pitton, Rosalind sentiu o peso do amanhã assentar-se sobre ela como um sudário. Nós não temos prova inegável, ela disse enquanto eles voltavam para seus quartos. Nós temos pedaços, fragmentos, nada que se sustentará contra as negações deles. Então, nós seremos criativos. Dorian abriu a porta de sua suíte. Diga-me tudo o que você lembra sobre aqueles livros razão. Cada detalhe, nomes, números, datas. Eles passaram as próximas 3 horas reconstruindo o que Rosalind tinha visto. Dorian fez anotações cruzando referências com sua própria pesquisa, construindo uma linha do tempo de transações suspeitas. Ele pigarreia, disse, apontando para uma anotação. 60 mil supostamente investidos em uma fábrica têxtil em Manchester. Mas eu conheço aquela fábrica. Ela queimou 2 anos antes de este investimento ser supostamente feito. Você pode provar isso? Eu possuo a propriedade agora. Eu tenho a escritura, os registros de seguro, tudo. Ele fez outra anotação. Se Holtworth afirma que aquele investimento existe, eu posso provar que ele está mentindo. Eles trabalharam até depois da meia-noite construindo seu caso peça por peça. Não era perfeito, mas poderia ser suficiente. Finalmente exausta, Rosalind pousou sua caneta. E se não for suficiente? E se eles negarem tudo e a sociedade acreditar neles? Dorian olhou para cima de suas anotações. Então nós perdemos esta batalha. Mas não a guerra. Fácil para você dizer. Você ainda será o Duque de Ravenfield. Eu serei a noiva desprezada que mentiu. Não, ele se levantou caminhando até ela. Se eles ganharem amanhã, nós dois perdemos, porque eu não estou deixando-os te levar. Estamos nisso juntos, mesmo que te custe tudo. Eu já te disse, você não é um custo. Você é uma escolha que eu continuo fazendo. Ele a puxou para os pés. Amanhã nós os enfrentaremos juntos. Nós contamos a verdade e nós deixamos as consequências caírem onde quer que elas possam. Estou com medo. Eu também estou. Mas estou mais assustado de deixá-los vencer. Ele beijou sua testa, um toque gentil que de alguma forma a acalmou mais do que as palavras poderiam. Descanse um pouco, ele disse. Amanhã nós lutamos. Naquela noite, Rosalind sonhou com neve e frio e escuridão. Mas desta vez, quando ela estendeu a mão de Dorian estava lá, e ela não estava mais sozinha. O chá no jardim começou às 3 vezes, sob um céu que ameaçava chuva. Todos os 40 convidados reuniram-se no gramado, arranjados em aglomerados cuidadosos, ao redor de pequenas mesas carregadas com sanduíches e bolos que ninguém estava comendo. Todos sabiam que algo estava para acontecer. Lady Pitton estava no centro, uma rainha inspecionando seu domínio. Lord e Lady Holtworth estavam à sua direita, Caspian ao lado deles. Rosalind e Dorian estavam à sua esquerda. Obrigada a todos por comparecerem, Lady Patton disse, sua voz ecoando pelo gramado. Temos um assunto a tratar. Lord Holtworth levantou preocupações sobre a duquesa de Ravenfield. Preocupações sérias. Eu decidi que, em vez de permitir que os rumores se alastrem, devemos abordá-los abertamente. Murmúrios percorreram a multidão. Lord Holtworth, a palavra é sua. Lord Holtworth deu um passo à frente em cada centímetro, o patriarca ofendido. Obrigada, Lady Patton. Dói-me levantar esta questão, mas o dever exige. A mulher que vocês conhecem como a duquesa de Ravenfield estava até recentemente noiva de meu filho. Ela tinha acesso aos meus papéis particulares, meus negócios, a confiança da minha família. E ela traiu essa confiança. Isso não é, Rosalind começou. A mão de Dorian em seu braço a impediu. Deixe-o terminar. Deixe-o se comprometer com suas mentiras. Lord Holtworth continuou. Ela roubou informações financeiras confidenciais. Quando confrontada, ela fugiu em vez de enfrentar as consequências de suas ações. Meu filho ficou devastado. Nós a procuramos, temendo o pior, e então, misteriosamente, ela reapareceu,
casada com o maior rival político de minha família. Ele virou-se para a multidão diretamente. Eu apresento que este casamento é uma farsa, um movimento calculado para danificar a reputação de minha família, usando mentiras e informações roubadas. O Duque pode estar apaixonado, mas ele foi enganado. O dia a multidão irrompeu em sussurros. Você tem evidências deste roubo? Lady Patton perguntou. Eu tenho o testemunho da minha equipe doméstica. Eu tenho registros mostrando que ela teve acesso não autorizado ao meu estudo. E eu tenho o tempo. Ela desaparece, então reaparece como uma duquesa fazendo acusações selvagens. O padrão é claro. Acusações selvagens, Dorian disse calmamente. Como que minhas práticas comerciais são fraudulentas? Que eu desviei de investidores, completa fantasia projetada para destruir minha reputação. Dorian deu um passo à frente. Porque eu tenho investigado suas práticas comerciais, Lord Haltworth, e eu encontrei algumas discrepâncias interessantes baseadas em informações roubadas por sua esposa, baseadas em registros públicos, transações bancárias, registros de investimento. Dorian puxou papéis de seu casaco. Por exemplo, este investimento em uma fábrica têxtil de Manchester, 60 mil supostamente investidos 3 anos atrás. Você gostaria de explicar como você investiu em uma fábrica que tinha queimado 2 anos antes? A expressão de Lord Haltworth piscou. Deve haver um erro nos registros, ou um erro em seus livros razão. Qual é? Esta é precisamente o tipo de manipulação de que estou falando. Pegar erros clericais legítimos e torcê-los em fraude. Um erro é clerical. 37 erros sugerem um padrão. A voz de Dorian era fria e precisa. Eu tenho documentação de 37 investimentos que ou não existem, são deturpados, ou mostram retornos que são matematicamente impossíveis. Você gostaria de explicá-los todos como erros clericais? A multidão estava em silêncio agora, pendurada em cada palavra. Lady Haltworth deu um passo à frente. Isso é calúnia. Você não tem prova de má conduta, apenas suspeita e despeito. Eu tenho testemunho, Rosalind disse, encontrando sua voz, de pessoas que você defraudou, de descontentes e fofocas, Lady Haltworth retrucou. Ninguém acreditará. Eu acredito nela, uma nova voz chamou. Lady Grantham deu um passo à frente, seu rosto determinado. Eu recebi os resultados da minha auditoria ontem. Os retornos de investimento que Haltworth e associados me reportaram foram falsificados, 30% maiores do que o que realmente existia. Quando eu os confrontei, eles culparam erros de escrituração. Mas esses erros têm acontecido por anos. Lady Grantham, Lord Haltworth disse, sua voz tensa. Certamente podemos discutir isso em particular. Não, estou cansada de discussões particulares, onde você dá desculpas e promete correções que nunca vêm. Ela se virou para a multidão. Quantos outros aqui investiram com Haltworth e associados? Quantos verificaram seus retornos recentemente? Várias mãos levantaram-se incertas. Eu sugiro que vocês o façam. Imediatamente a voz de Lady Grantham era ainda... Porque eu suspeito que vocês encontrarão as mesmas discrepâncias que eu encontrei. Lord Thornton deu um passo à frente em seguida. Eu tive preocupações por meses sobre relatórios irregulares. Eu os descartei como paranoia, mas agora isso é ridículo. Caspian explodiu. Vocês estão todos sendo manipulados por uma mulher vingativa com uma agenda. Então vamos falar sobre essa mulher, Dorian disse calmamente. Conte a eles o que você fez a ela, Lord Caspian. Conte a eles por que ela desapareceu. O rosto de Caspian ficou branco. Eu não fiz nada. Ela fugiu. Você a jogou de uma carruagem em movimento no meio de uma tempestade de neve e a deixou para morrer. Gritos irromperam da multidão. Isso é insano. Caspian olhou para seus pais em busca de apoio. Ela é claramente instável, fazendo afirmações selvagens. Eu a encontrei.
Dorian disse, sua voz ecoando, meio congelada na neve com ossos quebrados e uma lesão na cabeça. Ela me contou quem fez isso, e cada detalhe que ela forneceu correspondeu às evidências, a localização, o tempo, as lesões. Não há prova de nada disso. Na verdade, uma voz pequena disse do fundo da multidão. Ah, todos se viraram. Uma jovem mulher em roupas de serviçal estava lá, tremendo, mas determinada. Quem é você? Lady Pitton perguntou. Eu era a governanta na residência Hallworth, em Londres. Ela olhou para Rosalinda. Sinto muito, Sua Graça. Eles ameaçaram minha posição. Eles disseram que eu perderia tudo se eu falasse. O que você tem a dizer? Dorian perguntou gentilmente. Eu os ouvi planejando. Lord Caspian e sua mãe. Eles falaram sobre levar a senhorita Greymont, como ela era então, em um passeio de carruagem, sobre deixá-la em algum lugar onde ela não seria encontrada. Eu pensei que eles estavam brincando, mas então ela desapareceu, e eles disseram a todos que ela tinha fugido. A voz da mulher quebrou. Eu deveria ter dito algo. Eu deveria tê-los impedido. Você está mentindo. Lady Hallworth guinchou. Eu farei com que você seja presa por calúnia. Então me prenda, mas estou dizendo a verdade. A mulher olhou para a multidão. E eu não sou a única que sabe. Outros funcionários ouviram coisas, viram coisas. Estávamos todos muito assustados para falar, porque os Hallworths destroem qualquer um que os desafia. Isso é absurdo. A compostura de Lord Hallworth estava rachando. Vocês não podem acreditar em uma serviçal descontente em vez de em uma família com fraude financeira documentada e um padrão suspeito de silenciar críticos. A voz de Lord Thornton era afiada. Estou começando a pensar que as acusações da duquesa merecem investigação séria. Investigação? Caspian riu desesperadamente. Baseado em quê? Na palavra de uma ninguém e de uma serviçal. Vocês estão todos sendo manipulados por Ravenfield. Esta é a vingança dele por derrotas políticas. Esta é justiça por tentativa de assassinato. Dorian corrigiu friamente. Você tentou matar minha esposa. Você falhou. E agora todos sabem o que você é. Você não pode provar nada disso. Eu não preciso provar isso em um tribunal. Eu preciso provar isso aqui. Dorian gesticulou para os convidados reunidos. Olhe ao redor, Caspian. Essas pessoas fazem reputações e as quebram. Elas decidem quem é bem-vindo e quem é expulso. E agora elas estão decidindo sobre você. O silêncio que se seguiu foi condenatório. Lady Pitton pigarreou. Lord Hallworth, Lady Hallworth, Lord Caspian, eu acredito que seria melhor se vocês partissem de Ashcombe Hall imediatamente. Você não pode estar falando sério, Lord Hallworth vociferou, baseado em acusações infundadas de baseado em testemunho de múltiplas fontes, irregularidades financeiras documentadas e o fato de que sua história tem mais buracos que um crivo. A voz de Lady Pitton era final. Eu não terei assassinos tentados e fraudadores em minha casa. Vocês têm 1 hora para fazer as malas e partir. Isso é ultrajante, eu exijo. Você não exige nada. Você tem sorte de eu não estar chamando o magistrado. Ela se virou para sua equipe. Façam-nos sair. Enquanto os Hallworths eram escoltados para fora, Caspian ainda protestando, seus pais silenciosos de fúria, o jardim irrompeu em conversa. Rosalind sentiu seus joelhos enfraquecerem. O braço de Dorian estava imediatamente ao redor de sua cintura, apoiando-a. Está feito, ele murmurou. Você conseguiu. Nós conseguimos, ela corrigiu. Lady Grantham se aproximou, sua expressão apologética. Sua Graça, eu deveria ter falado antes. Eu suspeitava por meses, mas temia estar errada. Você falou quando importava, Rosalind disse. Obrigada. Um por um, outros convidados se aproximaram, alguns oferecendo apoio, outros simplesmente curiosos sobre a mulher que tinha sobrevivido a uma tentativa de assassinato
e se oposto a uma das famílias mais poderosas de Londres. Quando eles recuaram para seus quartos horas depois, Rosalind estava exausta e sobrecarregada. "O que acontece agora?" ela perguntou, afundando-se no sofá. "Agora os rumores se espalham. As investigações começam. Outros investidores exigirão auditorias. A reputação dos Howards desmoronará. Dorian serviu seu vinho, e você será conhecida como a mulher que os expôs. Eu serei notória. Você será respeitada. Há uma diferença." Rosalind sorveu o vinho, deixando seu calor acalmar seus nervos. "A governanta. Você providenciou para ela estar aqui? Eu mandei recado 3 dias atrás que eu protegeria qualquer serviçal Hawkworth disposto a testemunhar. Ela é a única corajosa o suficiente para se apresentar." Ainda ele sentou ao lado dela. "Mais virão. É assim que essas coisas funcionam. Uma rachadura se torna uma inundação. E minha irmã chegou em Ravenfield esta manhã com seus pais, todos seguros, todos protegidos." Rosalind fechou os olhos, alívio a invadindo. "Você cumpriu sua promessa. Eu sempre cumprirei." Ela abriu os olhos, olhando para o homem que tinha salvo sua vida, casado com ela por estratégia, e de alguma forma se tornado a pessoa em quem ela mais confiava no mundo. "Quando isso se tornou real?" ela perguntou calmamente. "Quando paramos de fingir?" Dorian ficou quieto por um momento. "Então, para mim, na noite em que você negociou termos de uma cama de doente, eu percebi que você não seria fácil de usar ou controlar. Você seria uma parceira, e eu nunca tive uma dessas antes. E para mim," Rosalind pensou, "a primeira vez que você me segurou depois de um pesadelo, você disse que eu estava segura, e eu acreditei em você. Você está segura comigo?" "Sim, embora talvez não da maneira que você quis dizer." Ela pousou sua taça de vinho. "Eu não estou segura de sentir coisas que eu não planejei. De confiar em alguém que eu não deveria. De me apaixonar pelo homem que era para ser estratégia." O fôlego de Dorian engasgou. "Rosalind, eu sei que isso não era para ser real. Eu sei que nos casamos por razões práticas. Mas em algum lugar entre então e agora, isso se tornou real para mim. E eu precisava que você soubesse disso antes de voltarmos para Ravenfield e fingirmos ser um duque e duquesa normais, com um casamento normal." Ele acariciou o rosto dela com as mãos. "Não há nada de normal em nós, e eu não quero que haja. O que você quer? Isso você a cada momento complicado, imprevisível, extraordinário." Ele a beijou suavemente. "Eu te encontrei no frio, mas você me trouxe de volta à vida." "Dorian, eu te amo," ele disse simplesmente. "Eu não planejei, mas eu amo, e eu não vou voltar atrás." Rosalind sentiu lágrimas picarem seus olhos. "Você deveria ser frio e estratégico. Eu sou. Amar você é a coisa mais estratégica que eu já fiz." Ele sorriu. "Você me faz melhor, mais forte, mais humano. Como eu poderia não amar isso?" Ela o beijou então, derramando tudo o que sentia na conexão, gratidão e confiança, e a vulnerabilidade aterrorizante de ser completamente vista. Quando eles finalmente se afastaram, sem fôlego e rindo, Rosalind percebeu algo. Ela tinha sido deixada no frio para morrer por um homem que tinha fingido amá-la, mas ela tinha sido encontrada por um homem que a ensinou como o amor real parecia. Bagunçado e estratégico e absolutamente valioso para lutar. 3 meses depois, Rosalind estava no grande salão da mansão Ravenfield, observando a luz do sol de inverno entrar pelas altas janelas. O quarto tinha sido transformado. Não mais um espaço frio de retratos e história, mas um lugar de reunião quente, cheio de vida. 15 mulheres sentavam-se em mesas espalhadas pelo salão, aprendendo habilidades que as ajudariam a encontrar emprego. Costura, contabilidade, leitura, escrita. Mulheres que tinham sido abandonadas, abusadas ou deixadas sem nada, exatamente como Rosalind tinha sido. Ela chamava isso de refúgio feminino de Ravenfield. Dorian chamava isso de seu exército.
Senhorita Langley se aproximou com um livro-razão. Mais 3 inscrições esta semana, Sua Graça.